que daqui a alguns momentos vamos convidá-la. Vamos fazer algumas falas aqui apenas para nos apresentar o evento, né? Então, quero, nesse momento, cumprimentar todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao evento Primeira Jornada Acadêmica de Conforto Ambiental. Para quem ainda não nos conhece, somos o grupo de pesquisas Habitar Amazônia, da Unifap, Universidade Federal do Amapá, campus Marco Zero do Equador, na cidade de Macapá, Amapá, e estamos na localização geográfica na latitude 0 grau, né? 2 minutos e 4 segundos, o que nos torna ímpar nessa questão, e na linha do Equador, no extremo norte do território brasileiro. Queremos, antes de iniciar nossas falas, né, do evento, e de receber oficialmente a nossa convidada desta noite, empenhar nossa solidariedade a todos os nossos irmãos em humanidade que passam pelas dificuldades causadas por esta pandemia, abraçando fraternalmente e desejando que, em breve, possamos todos estar vacinados e desejando saúde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a Lívia Martins, agradecendo em nome da nossa universidade, agradecendo em nome do Habitar Amazônia, a ter aceito gentilmente o nosso convite. E a gente, hoje, está começando o evento por uma outra plataforma, então nós estamos nos habituando a usá-la. E nesse momento em que eu te dou as boas-vindas, Lívia, quero passar a palavra à professora Anneli Seles, que é da área, divide a área contigo de conforto ambiental, para também fazer as boas-vindas e apresentar você ao nosso público e tratar um pouco do teu currículo. Anneli. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, dar as boas-vindas, né, a todos aqui presentes. A Ana Karina já apresentou quem é o Habitar, né, o grupo de pesquisa Habitar Amazônia. Também gostaria, né, de agradecer a Lívia pela gentileza de estar aqui conosco. É uma honra, né, é um imenso prazer tê-la aqui com a gente hoje. E eu vou apresentar um pouquinho da Lívia, né, para vocês poderem conhecê-la, né? Eu acho que aqui a grande maioria sabem quem é a Trópicos, mas eu vou apresentar a Lívia, tá? A Lívia, ela é CEO da Trópicos, né? Inclusive, eles têm uma página no Instagram, então vocês podem seguir lá, a Trópicos. Ela é CEO, né, de Energia e Arquitetura Sustentável e arquiteta, né, no Hospital Universitário da UFAL. Ela acredita no desenvolvimento criativo de trabalhos em equipes multidisciplinares e dinâmicas, a fim de tornar as cidades lugares mais sustentáveis. Integrou diversos trabalhos em arquitetura bioclimática, arquitetura hospitalar, estratégias de conforto ambiental, eficiência energética, tecnologia nas edificações, simulações computacionais, conforto em habitação de interesse social, sustentabilidade em obras e designs. Ela também é graduada, né, em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Alagoas. Ela é doutora também pela mesma universidade, né, pelo programa de pós-graduação, com sanduíche na Universidade de Vitória, né, no Canadá. E ela também é mestre em arquitetura e urbanismo pela mesma instituição. E ela também tem MBA em construções sustentáveis pela Unicity São Paulo, e ela desenvolveu sua tese sobre fachadas de vidro no clima tropical, né? Então, ela tem aí um vasto currículo, uma vasta experiência na parte da arquitetura sustentável, na parte do bioclimatismo. Então, ela também vai se apresentar aí para vocês conhecê-la melhor. Obrigada, Lívia,
por ter aceitado novamente o convite, e eu deixo contigo. Ai, gente, eu achei muito legal o convite de vocês. Primeiramente, agradecer a professora Ana Karina, a Nelly, que eu já tenho contato online há um tempo, né, desde que iniciou a pandemia. A pandemia, infelizmente, trouxe muita coisa ruim, mas eu acho que ela estreitou o laço que a gente não teria como avançar nesse conhecimento desses outros grupos que também estudam a mesma linha que a gente estuda aqui, né? A gente conseguiu conhecer melhor esse estudo no Brasil todo e fora também. Agradecer a Mirna, a todos que fazem o grupo Habitar Amazônia, a gente que organiza evento, assim, sabe que não é tão simples proporcionar um evento de qualidade para os alunos e que eles aproveitem bastante o conteúdo. Também faço questão aqui de dizer que realmente é o momento da gente refletir como arquitetos, inclusive, o que, que a gente pode fazer para melhorar daqui para frente, para enfrentar diversas pandemias que podem assolar o Brasil e o mundo, certo? Então, vamos lá. Vai ter mais alguma formalização ou eu já posso começar? Pode iniciar. Fique bem à vontade. Prazer, professora Ana Karina. Então, prazer, Lívia. E agradecidíssima a sua gentileza de aceitar nosso convite, de te trazer da tua região para a região norte, para a Amazônia, e, com certeza, a tua colocação com relação a essa possibilidade do estreitamento através dos eventos remotos nos aproximou muito, nos possibilitou muitos encontros e muitas trocas. Então, não agora, em momento oportuno, mas já se sinta convidada para, no momento futuro, poder conhecer aí o nosso ambiente de latitude zero, né, tão icônico como nós sempre falamos, do Marco Zero do Equador. Então, seja muito bem-vinda. Esperamos que esse seu convite e os nossos futuros eventos possam contar com a sua presença, que a professora Nelly já nos colocou muito sobre o seu currículo, e isso é uma honra para a gente te ter aqui nesse evento. Muito obrigada mesmo. E me sinto honrada também pelo convite. Então, vamos lá, né? Começar, vou compartilhar minha tela. Tá legal para ouvir ou fica melhor se eu colocar um fone? Eu estou ouvindo bem. Sim, estamos ouvindo bem. Às vezes eu falo baixo, mas aí vocês podem me dar um toque, viu? Qualquer detalhe. Vou só tirar esse monte de notificação aqui. Pronto. Vocês estão se vendo na minha tela? Não. Não, estão vendo só a apresentação. Isso, Lívia, só a apresentação. Uhum. Pronto. Então, queria começar a falar para vocês sobre esse tema que eu acho muito importante e de como eu gosto de começar uma palestra de uma forma mais reflexiva. Alguém falou alguma coisa? Eu acho que tem algum áudio ligado. Aí tá meio que atrapalhando. De vez em quando vai aparecer alguém ou algum animalzinho, isso já é próprio hoje dos eventos, mas vamos seguindo. Então tá, joia. Eu sempre gosto de começar as palestras sem bombardear as pessoas, querendo martelar que projeto eficiente é isso. Eu gosto de começar sempre com uma reflexão e trazer um pouco de vocês, para vocês, do que eu sei que é importante para os projetos eficientes. Então, sou CEO da Trópicos, e sempre, cada vez, quando eu pego um projeto ou uma consultoria, sempre faço a pergunta: se o projeto é eficiente, o meu projeto, ou o projeto que eu estou dando consultoria, se ele é eficiente. E o que seria realmente ter um projeto eficiente?
Hoje, com o crescimento, a tendência de vários uso, né, do projeto eficiente, sustentável, net zero, faz muitas vezes da arquitetura um objeto de marketing que, infelizmente, é utilizado inadequadamente de várias formas. Então, vamos retomar. Eu gosto de dar palestra para aluno, reforçando aquele conteúdo que eu sei que todo professor de universidade dá. Quando a gente vai para a aula de projeto e aprende que a gente tem que conceituar o projeto, dar um propósito para aquele projeto, como criar aquela empatia de envolvimento com o cliente, porque eu tenho que resolver um problema do cliente ao elaborar um projeto de arquitetura com o propósito do que eu tenho para o espaço que o usuário daquele espaço vai utilizar. Então, o conceito realmente é você perceber a necessidade. Você deve se entregar de uma forma em que, quando você está conversando com o cliente e também, além de ter toda aquela nuvem de informações, de normas, de requisitos, você criar empatia com a necessidade dele. Não é o que o arquiteto quer impor, é fazer o melhor que você pode fazer com aquilo que o seu cliente quer. Então, não adianta inventar um conceito fora da realidade. Não adianta fazer um desenho mirabolante que não faça sentido com o contexto urbano, com o contexto cultural, social da proposta. Eu tenho que ser realista e realmente ter aquele envolvimento com não só um proprietário, também como vários usuários, dependendo do tipo de edificação. Isso é super importante e eu friso aqui para todos os alunos que estão aqui, é realmente a parte mais diferencial que vocês podem ter no projeto de vocês. Então, daí vocês podem observar que você vai criando, né, o passo a passo. Certo, se eu vou fazer um projeto eficiente, então eu tenho que ter um princípio. Quais são os meus princípios? Eu vou seguir o que a norma me diz? Ou é além daquilo que a norma me diz? É além daquilo que uma certificação me diz? É além daquilo que um selo me diz? O que eu acredito, vamos dar exemplo da Tropos. O que eu acredito ser uma arquitetura sustentável? Será que eu devo seguir todos os princípios que eu consigo, ao máximo, atingir um nível que eu acho interessante para ser eficiente? Então, todos esses nomezinhos, esses marketings que vocês veem por aí, como selo, uma forma de criar um mercado, eles são apenas... eles nicham o mercado para que aquilo seja vendido de uma outra forma. Mas o mais importante para o projeto arquitetônico é realmente o arquiteto ter a concepção autêntica, que aquilo faça parte de uma empatia, de uma necessidade real do cliente, dos usuários que utilizam aquele espaço. Então, aquilo vem de uma inspiração, claro. A gente sabe que a arquitetura é um misto de técnica e arte, que a gente utiliza muito do que a gente não pode medir. Mas qual o tipo de resultado que realiza? Que realiza o arquiteto por deixar o arquiteto feliz, por satisfazer, deixar o cliente satisfeito. Isso precisa de muita dedicação. E a dedicação não é você ficar sozinho com o projeto, você tem que reunir com todos os envolvidos, tem que reunir com os engenheiros civis, engenheiros mecânicos, tem que entender um pouco das outras áreas para saber também discutir. E daí esse processo de criação, ele extrapola aqueles muros que a gente pensa que a arquitetura é só a geometria, e a gente começa a enxergar aquilo mais como um sistema, o projeto como uma forma de você modelar algo que estaria sendo feito e operado na realidade. Então, esse processo de criação em conjunto é muito importante, porque você começa, dependendo do método que você tenha à disposição, da ferramenta, seja ela qual for, que você faça da melhor forma
para que esse processo de criação envolva tanto a experiência quanto as memórias arquitetônicas e, inclusive, vocês, como arquitetos, criar a identidade. Não adianta hoje ser mais do mesmo. Tem 1 zilhão de arquitetos que seguem a mesma linha, que não têm princípios, que não seguem inspiração, que não dão uma dedicação para cumprir a melhor necessidade naquele tipo de área que ele está entregando o serviço. E qual o diferencial disso? A gente vê, não só na arquitetura, como em outras disciplinas, que são muito mais setorizadas, por exemplo, na medicina, as pessoas que são oftalmologistas, elas se especializam tanto que elas ficam naquela área, são médicos, mas são oftalmos. Na arquitetura, a gente precisa parar de querer dominar tudo de uma vez só, porque se a gente fosse estudar a fundo todas as disciplinas, a gente nunca conseguiria fazer o projeto sozinho da melhor forma. Ou seja, a gente tem que envolver especialistas de cada área, nem que seja uma parceria, uma consultoria, um colega que queira fazer junto. A arquitetura, a gente sabe, ela envolve diversas disciplinas que não tem como uma pessoa só dominar. Então, tudo isso faz parte também de escolhas. O arquiteto tem uma responsabilidade técnica, e cada dia mais essa responsabilidade técnica tem uma forma mais jurídica, mais restrita de cobrança, tanto do cliente, está tendo mais ciência do que ele pode exigir, de uma norma de desempenho, de um edifício que ele vai comprar, de qualidade, que diretamente ou indiretamente pode condenar ou dar uma vantagem a um projeto arquitetônico que seja melhor ou outro que seja pior. Então, pense bem, o que você entrega de valor para o seu cliente? Reflita sempre sobre essa ótica. Qual a relação do seu trabalho com a sociedade? Porque eu também não estou pensando só dentro do lote, e o que está acontecendo fora daquele lote pode explodir que eu não vou prestar atenção. Não, se eu estou construindo, faz parte de uma cidade, faz parte de um entorno urbano, que eu preciso saber qual vai ser o impacto daquela obra naquele contexto urbano. Então, como essa obra também modifica a natureza, não só do local que eu estou construindo, como os insumos que eu utilizo para a construção daquele edifício. E aí, imaginando aquele projeto operando, como ela se relacionaria com a cidade, como seria também o relacionamento da própria obra com a cidade, se ela iria incomodar, se você precisaria fazer algo para melhorar o seu entorno antes de terminar de construir, ou você imaginando de uma forma macro, relaxado, claro, porque arquiteto tem mania de ficar muito ansioso com muita coisa para resolver, mas não adianta, tem que seguir passo a passo e metodologia é a melhor forma de você chegar aonde quer chegar. Então, qual seria o ciclo de vida daquele edifício que você vai entregar, desde a concepção até a morte daquele edifício? Se você vai projetar que um dia ele pode ser um edifício modular e que você possa desmontar aquilo tudo, possa ser reciclado ou reaproveitado, certo? Então, são questões essenciais para se perguntar no projeto eficiente desde o início. E outro detalhe é que, reforçando aqui, que o bioclimatismo é uma ciência antiga, que ela perpassa as diversas culturas e épocas, ela não é moda. Muita gente acha, já chegou para mim e fala assim, você está na moda, você trabalha com sustentabilidade. Aí eu fico assim, mordida de raiva, porque a sustentabilidade para mim não é moda. Eu estou nela porque eu quero enxergar um mundo melhor, eu quero enxergar cidades melhores para as pessoas e também para o planeta. A gente vê na história da arquitetura, na história do conforto, pelos nossos antepassados, vocês mais do que qualquer outra região do Brasil, sabe com muitas culturas indígenas de como aquela concepção da arquitetura vernacular é importante, porque eles percebem o espaço de uma forma diferente das pessoas hoje. Então, a gente vê que o design da arquitetura
a concepção do projeto em que utiliza o espaço que eu estou construindo, o local que eu estou construindo, ela é totalmente atemporal, porque isso vem desde os primórdios, mesmo sem técnica científica ou não. E daí a gente começa a evoluir, tá? Eu sei que se eu quiser construir uma oca, se eu fosse uma indígena, eu vou construir sustentável para o meu tipo de vida, tá? Mas hoje eu tenho diversas exigências para um edifício hospitalar, diversas exigências para o edifício residencial. Eu tenho normas diferentes para comercial, industrial. Então, como atender todo esse tipo de normativa, requisito para refrigeração, para uma biblioteca, porque eu não posso estragar livro, que tipo de iluminação no museu. Então, todos esses parâmetros eu preciso balancear junto com o desempenho mínimo da minha arquitetura com relação à arquitetura bioclimática e necessidades humanas. Então, para você realmente comprovar, chegar qualquer pessoa, seja o seu cliente, não entenda nada de arquitetura, ou então engenheiro, também não entende por que a gente usa a carta solar, você deve demonstrar através de métodos, de como chegou aquela solução e por que ela é melhor. Então, só através desses métodos a gente consegue mensurar a melhoria de que seria, por exemplo, uma janela sem um brise ou a janela com um brise. Uma janela com uma platibanda, uma janela com a prateleira de luz, com qualquer dispositivo que melhoraria o conforto dentro do ambiente. Então, isso também, essa comprovação, traz uma sensação de etapa concluída. É muito importante, sim. Quando a gente começa a discutir, eu gosto sempre de dar o exemplo do engenheiro, que engenheiro gosta de comprovar com números. E aí o arquiteto, quando chega e fala das questões de humanização, eles começam a falar que é frescura de arquiteto. E aí, até mesmo as questões que a gente não consegue medir através de número, a gente sabe que a gente pode fazer questionários, pode fazer uma avaliação qualitativa do espaço pós-ocupação para que a gente garanta que aquele método que a gente utilizou é adequado para aquele espaço. Então, aqui nossa equipe de arquitetura da Trópicos, e só reforçando que o nosso objetivo é realmente contribuir para as cidades espaços mais confortáveis e sustentáveis. E a gente surgiu como empresa de arquitetura. O tempo passando, a gente sentiu necessidade de evoluir por causa, inclusive, da nossa situação no mundo de hoje, para tecnologias. Tecnologias ajudam bastante de melhorar, monitorar questões de sistemas mais avançados em que eu utilizo um monitoramento ou então um acompanhamento de algo que não seja para uma arquitetura mais avançada. E uma energia fotovoltaica, que a gente também sentiu necessidade, porque a gente sabe que nos diversos climas do Brasil, a gente não consegue somente estar na área de conforto durante o ano inteiro, somente com arquitetura passiva. Então, a gente tem que ter um complemento para uma energia renovável. E também para os horários em que, por exemplo, eu não tenho luz durante a noite, e por aí vai. Aqui está a nossa equipe toda de sócios, certo? E aqui só vou dar um exemplo do que seria um projeto sustentável. Para um projeto ser sustentável, a gente acredita que ele tem que nascer de princípios sustentáveis. Ou seja, eu tenho que considerar o contexto morfogeográfico, histórico, gestão de água, energia, resíduos. E isso, com a arquitetura bioclimática, sistemas e tecnologias e energia renovável, nós conseguimos, sim, eficiência energética, conforto ambiental e qualidade de vida. Nos projetos da Trópicos a gente pode comprovar. E, a partir de um certo
momento, quando você está negociando também com o cliente, você tem que chegar a um ponto de viabilidade. Não adianta acrescentar 1 zilhão de tecnologias ou melhoramentos a um projeto se o cliente não pode pagar. Então, tudo tem que ser o mais eficiente possível dentro do que o cliente quer, mas o que ele também pode pagar. E daí nasce o projeto, a concepção, em que todos ficam satisfeitos com relação ao investimento que vai ser feito. E daí é importante sempre no projeto vocês saberem como vai ser a construção, se ela vai ser controlada, se vocês vão acompanhar todo o processo de uso e descarte de materiais, se vão destinar para locais adequados desse descarte, e como vai ser também a operação da construção. O importante ponto da operação é você estar fazendo análise num projeto que você já realizou e acreditava que tinha aquele desempenho porque simulou, porque calculou, ou então fez um projeto baseado em um método prescritivo. Aí, a partir da análise da pessoa, utilizando o espaço, a partir de questionários, podem ser hoje com a evolução de formulários online, você consegue ter uma noção se você atingiu, a partir do seu projeto, avaliando quem utiliza o ambiente, se você consegue calibrar se o que você projetou está de acordo com o que está operando naquele edifício. Então, eu reforço mais uma vez, é sempre importante a presença de uma equipe multidisciplinar. Eu sei que não é fácil, tem muitos arquitetos, inclusive, quem está formando agora, quando sai, se não acha um escritório já para trabalhar, é complicado você imaginar, e agora, como eu vou fazer, se eu sou sozinho? Não desespere, como eu falei, tenha uma linha de trabalho, siga aquela linha até o fim, para que ela seja o norte dos seus princípios, para que você também trabalhe da melhor forma dentro daquela área, porque se é uma área que você gosta, você vai dar o máximo por aquela área, certo? E aí, como a gente pode comprovar? A exemplo da arquitetura eficiente, quando a gente utiliza, além da arquitetura bioclimática, nós podemos simular. Simular hoje facilita porque eu tenho todo um método já advindo de pesquisas anteriores em que eu tenho cálculos, em que eu tenho estatísticas com base naqueles ambientes, as melhores soluções para os usos de cada um. Então, se eu tenho um processo de simulação, é porque eu estou imaginando como vai ser a realidade. Então, o que eu projetei vai ficar melhor ou não? É nisso que eu trabalho em cima de uma simulação. Não é só para dizer que eu tenho tanto de luz ou tanto de temperatura ou tanto de umidade. Trabalho para ver se o que eu estou fazendo vai ser sempre melhor do que não fosse como eu pensei. E daí você também entrega algo em que, para a gente, pode parecer claro que aquele tipo de solução vai trazer aquele tipo de melhoria, mas para o cliente, geralmente, nunca está claro. Ele acha que você acrescentar um brise ou acrescentar uma prateleira de luz é um acréscimo de custo. Então, pense que você sempre tem que estar resguardado do que aquela solução de projeto significa dentro da sua concepção. O que ela vai trazer de benefício para o cliente ou para o usuário que vai estar lá. Então, esses métodos, eles te resguardam de toda a solução que você adotou. E aí, como eu falo, e se você monitora a partir de termômetros, sensores e ainda questionários pós-ocupação, você tem mais noção ainda de que isso é muito chamado lá fora Evidence-Based Design, que é o projeto baseado em evidências, ou seja, a partir desse monitoramento, eu consigo ter indicador de que essa operação está funcionando conforme projetado. Então, isso para o cliente é o que tem de mais lindo, ou seja,
o arquiteto, hoje, parece que tem mais domínio do que ele fazia, não só algo abstrato, um risco maluco no papel, certo? E aí, o que eu reforço para dizer para todas as pessoas que não acreditam ainda que é possível fazer o projeto sustentável, eu digo sim, é possível sim. Agora, sempre tem que estar baseado em conforto ambiental, sustentabilidade e economia para a gente chegar no contexto final de um projeto. Não posso dizer sustentável, porque eu sempre gosto de dizer que sustentável é aquele utópico. Então, mais sustentável, menos sustentável, é como um balanço de uma palavra muito desgastada, né, na academia, mas que a gente está em busca do ideal. Não quer dizer que a gente vai conseguir. E aí, dessa forma, eu já vou parar aqui para tirar vocês, que vocês estão na minha frente aqui da tela. Nesse exemplo que a gente projeta, por exemplo, aqui em Maceió, ou no litoral do Nordeste do Brasil, vocês devem ter já discutido bastante isso aí no Norte, que é a mesma zona bioclimática, e a gente tem até outras características diferentes, a gente pode até trabalhar em uma certa revisão dessas zonas, porque eu acredito que muitas estratégias aqui no Nordeste não funcionariam aí, ou o contrário também, mas só para reforçar, assim, a gente está sempre se baseando nessa evolução que a gente tem das pesquisas acadêmicas brasileiras, claro, não se limitando ao que elas dizem, sempre extrapolando a vivência e as necessidades locais. Se eu tenho que aqui, no nosso clima quente e úmido, super úmido, agora muito bem ventilado, que é um pouco diferente daí de vocês, quais seriam as melhores estratégias? E aí, daí, vocês hoje, como estudantes, essa norma pode parecer chata, como toda norma lá, mas ela é uma base muito linda e rica de informação para vocês projetarem, e, inclusive, demonstrarem lá, no projeto de vocês, que vocês estão utilizando certo tipo de cobertura, certo tipo de parede, certo tipo de tinta, baseada no que eu tenho das características físicas da norma, da NBR 15575, como também da complementar 15220. Aqui é um exemplo de trabalho que a gente fez para a certificação LEED, do edifício sede da Compesa. Eu gosto de comentar também, dentre os vários trabalhos que eu passei, o meu tema do doutorado surgiu a partir de muita inquietação das pessoas do Nordeste, a gente que está numa latitude mais baixa e sabe que o sol é muito forte, muito abundante, mas que aquela estética da fachada de vidro tem uma força muito grande nas pessoas que não são arquitetos. Todo mundo acha que um prédio todo envidraçado, um caixote de vidro sem nada, reluzente, é a melhor solução para o seu projeto, ainda mais se vai, por exemplo, num evento de construção sustentável em São Paulo. Em São Paulo, eles já constroem assim, por que eu não vou construir? Eu ouvi isso de um construtor de Natal. E aí, dentre outras inquietações sobre construir com panos de vidro sem proteção, eu acho que eu não coloquei aqui, mas eu tenho... Deixa eu voltar vocês para cá. Eu jurava que eu tinha colocado nessa palestra. Esses brises que estão aqui do lado esquerdo, pequenos, que foi uma das propostas que a gente fez para essa fachada envidraçada, eles reduziam em torno da metade de calor para o sistema de ar-condicionado. Somente esses brises simples. Isso você poderia colocar o tipo de vidro que se diz mais eficiente e melhor para aquele tipo de clima, que é super caro, né? Esse aqui
é um projeto que a gente deu consultoria mais recente, que ele foi para o edifício residencial, a norma de desempenho. Eu gosto de falar dela, eu gosto, inclusive, gosto e odeio a norma de desempenho ao mesmo tempo. Porque, como acadêmica, a gente começa a enxergar os diversos buracos que ela tem. Mas, como dizia o professor Leonardo Bittencourt, sempre é bom começar, nem que seja melhorando um pouquinho. Então, a norma de desempenho ela veio para, pelo menos, o construtor não fazer pior do que já estava se fazendo. Ela é norma de desempenho mínimo. Vou dar um exemplo aqui que eu coloquei. A temperatura interna em um ambiente de permanência prolongada, que são chamados de dormitórios, sala, eu só não posso ser, dentro da minha construção, mais quente do que lá fora. Agora, imagina se lá fora está 40 graus e dentro do meu quarto eu dou 39 graus, eu passo na norma de desempenho. Ou seja, é realmente o desempenho mínimo. E só para dizer para vocês aqui sobre a nossa experiência de simulação, praticamente nenhuma construção de edifício do tipo par não passa na norma de desempenho. Ou seja, a gente está criando um monte de edifício estufa que está piorando a vida das pessoas dentro dos edifícios e tornando as pessoas mais doentes, né, também. Aqui é um exemplo de um conjunto habitacional também, de edifícios tipo par, em que o que acontece hoje muito, eles precisam comprovar para a Caixa Econômica, conseguir o apoio financeiro dela, e que o edifício passa na norma de desempenho. Então, o que eu preciso simular, né, no caso de condomínio, a pior situação, e comprovar que aquela questão que eu falei, que só não é pior que lá fora. Só que quando uma empresa de engenharia, uma construtora ganha esse tipo de obra, eles já ganham com uma composição de custo feita. Ou seja, eles não têm muita margem para a gente negociar a alteração de material, porque de projeto menos ainda, porque ele está aprovado na prefeitura. Então, o que seria muito mais interessante para eles? Terem feito desde o início um projeto adequado. Seria a melhor solução. Só que todo mundo chega com um projeto pronto, que muitas vezes nem foi um arquiteto que fez, que eles arrumam para depois arrumar alguém que assine, e aí pede para a gente ajustar aquilo para conseguir passar na norma de desempenho. Aí, se a gente solicita, vamos supor, neste caso que eu tinha uma telha canal de barro marrom, ela não passava na norma de desempenho com a composição de forro que tinha. Aí, a gente foi negociar, pelo menos para uma telha mais clara. O construtor veio para mim super bravo. Como você vai me tirar uma telha que é 80 centavos para uma telha que é 1,50? Isso para 35 blocos de apartamento. No meu quantitativo, eu não tenho dinheiro para isso. Eu falei com ele, mas olha, isso é uma das mínimas coisas que eu tenho para você mudar, para melhorar o desempenho do seu projeto. Se você não pode nem fazer esse tipo de alteração, então eu também não posso fazer nada por você. Então, vou demonstrando outros casos para vocês de atuação e que eu vejo que a atuação do arquiteto nessa área deve mudar, não só para quem atua nessa área, como requisito básico para todo arquiteto, porque é hoje parte de norma, gostando ou não gostando. Então, nesse projeto do aeroporto de Aracaju, foi mais Belinha atuou na ajuda da projeção dos brises, né, que foram utilizados na platibanda. A gente atuou junto ao escritório, que já era grande, aqui de arquitetura, que é a Praça Arquitetura, do Mário Luísio, para o dimensionamento desses dispositivos e de conforto ambiental. No aeroporto de Salvador também, ou seja, você pode tanto atuar em um projeto completo, você pode ser o projetista, ou você pode atuar como uma ajuda, um apoio
a um projeto de um elemento daquele todo. Nesse caso aqui, foi uma assessoria para um projeto que estava pleiteando o selo Casa Azul mais da Caixa, que ele é muito mais amplo em termos de sustentabilidade, certo? E a gente também atuou ajudando a orientar os melhores lotes, quais seriam as melhores opções de sustentabilidade para esse projeto. Eu vou falar bem mais alto, porque eu tenho muitos slides, depois, se tiverem pergunta, podem perguntar. Esse daqui também foi um projeto para uma fábrica de painel fotovoltaico, que a gente acompanha desde o início para a certificação LEED, certo? A certificação LEED eu acho ela também bem interessante, não vou dizer que nenhuma é melhor que a outra, certo? Mas ela toca em pontos, todas têm seus pontos positivos e negativos, ela toca em pontos que muitas não tocam. Umas falam mais da eficiência energética, outras falam de outras questões da sustentabilidade, sem ser só o conforto, ou então aproveitamento de materiais, certo? Aqui já é um projeto e execução da Trópicos de uma fazenda solar. Hoje a gente tem uma vantagem que no Brasil, há pouco tempo não tinha, que a gente pode injetar a energia que produz na rede. Então, isso pode ajudar muitas formas de você complementar a energia, seja da residência, do seu negócio, ou então misturar várias casas de um condomínio e gerar uma planta fotovoltaica para que vocês gerem uma energia renovável vinda do sol mesmo, sem precisar estar sobrecarregando, inclusive, a concessionária de energia, certo? Aqui um exemplo só da execução, que a gente faz também com muita qualidade. E também eu gosto de contar a história de como surgiu a mentoria nos trabalhos da gente. Sobre essa questão que muita gente fala, mas eu trabalho sozinho, não tem como saber de iluminação, ventilação, de acústica, disso, daquilo, tudo ao mesmo tempo. Aí a gente desenvolveu, em parceria até com o Sebrae, um bolinho de água aqui, sobre uma coisa que me incomodava muito é que muita gente fala, mas a arquitetura é um serviço para gente rica, a gente pobre não pode ter acesso. Então, a gente sabe o trabalho que um projeto dá e sabe que a gente não pode cobrar algo que não tem como pagar um serviço que você vai dedicar tanto tempo a ele, né? Afinal, você tem que pagar suas contas, você tem que pagar todo o investimento de software, de pessoal que você tem. Então, você tem que colocar isso tudo no papel. Tá, eu sei, mas todos os tipos de serviço hoje estão se aperfeiçoando. Então, o Sebrae lançou um desafio para a gente, que seria lançar um tipo de serviço que ajudaria as pessoas a construir, tanto as pessoas quanto outros profissionais, de uma forma muito mais acessível. Tá, se vocês, da Trópicos, querem construções mais saudáveis, mais sustentáveis e melhores, a partir de uma consultoria de hora ou uma mentoria super rápida em cima de um projeto de um arquiteto, não ajudaria já esses projetos a evoluírem? Aí a gente, com certeza, pensou que seria uma forma de atuação em que a gente poderia trazer muito mais ganho para a sociedade também dessa forma. Então, a gente atua direto em pontos sobre o projeto, sobre a concepção do que o arquiteto leva, de pontos que ele pode melhorar. Isso muito de uma forma bem prática, bem tranquila. Por quê? Eu tenho uma pergunta de um colega que trabalha bastante com projetos, e ele fala, nossa, mas a gente já reclama que a gente precisa de 2 meses para entregar o projeto, que é muito detalhe, muito isso, muito aquilo. Se eu colocar o tempo de simulação, ninguém vai me contratar. Aí eu falo, você tem que trabalhar em parceria. Enquanto você está fazendo o detalhamento lá de granito, tem o outro simulando para você ver realmente se aquele é melhor tamanho de beiral, se é o melhor tamanho de dispositivo. E aí você trabalha com profissionais que entendem para te auxiliar. Essa é a melhor forma. Se você não já tem na sua equipe, você trabalha
multidisciplinar. E daí a gente sempre utilizando, nesses projetos que são mais rápidos, a linda, maravilhosa carta solar, sem ser a simulação, e por aí vai. Deixa eu minimizar isso, certo. E daí eu reforço a questão do projeto integrado. Se eu tenho uma pessoa que vai trabalhar com interiores, que o meu layout vai estar funcionando em função de como vai ser minha janela, minha abertura, meu ambiente, eu tenho que ter um engenheiro eletricista para projetar todos os sistemas. Eu falo desde uma arquitetura mais complexa, tá? De um hospital, de um edifício de escritório, de uma fábrica, até a gente pode chegar a dizer uma residência de aplicação de interesse social. É importante que eu tenha o conhecimento geral desses projetos complementares e converse com esses outros profissionais para chegar a um denominador comum da melhor opção. Porque se eu deixo para solucionar depois que está construindo ou já construído, eu vou realmente perder dinheiro. Então, é melhor pensar antes do processo, certo? E essa construção eficiente, que tem um alto desempenho, ela leva em consideração todos os fatores de acessibilidade, de produtividade, de se for um edifício de escritório, o histórico daquele local, se aquele interfere na estética, o funcional, se é seguro, né? Aqui no Brasil é um elemento bastante importante, que seria a segurança. Às vezes é complicado você projetar uma janela porque as pessoas, mas aí o ladrão vai entrar fácil. Se ela não tiver, a residência não estiver dentro de um condomínio, e a gente tem que ficar ponderando todos esses quesitos para chegar de uma forma sustentável à melhor opção de eficiência. E aí, vou trazer para vocês questões que a gente defende bastante, que são sobre os edifícios saudáveis baseados na arquitetura bioclimática. A arquitetura bioclimática, eu considero o clima do lugar. Então, eu crio as estratégias com base em como a minha geometria vai desempenhar para o conforto humano, para a adequação daquele contexto, e nisso eu tenho que conhecer como funciona basicamente essa física das trocas das pessoas, do que é vivo, com as matérias que estão na minha construção e os sistemas que são como sistemas vivos também. Eu passei na hora de passar. Em caso de climas úmidos, como eu faço uma convecção em que eu possa fazer uma evaporação legal de um suor de uma pessoa, como eu faço essa troca de radiação a partir de diversos tipos de materiais que eu escolho, cada material que eu determino, eles comportam de uma forma diferente. Então, não é só a estética, não é só a estética daquela pedra, daquela tinta, é também o comportamento físico dela. E como isso vai refletir de acordo com o uso daquela edificação. Então, tá voltando. E daí, a partir de todas essas métricas, dependendo do foco do projeto, porque não adianta eu pensar muita coisa para um projeto em que eu não tenho nem tempo viável para trabalhar aquilo e nem custo viável para trabalhar aquilo. Então, primeiro, no estudo de viabilidade, vocês determinam quais são as disciplinas que serão atacadas. E aí, a partir do que vocês, junto com toda a equipe e o cliente, e muitas vezes os usuários também, vocês chegam a um denominador comum de como vai atuar nesse projeto. Não esqueçam de como são as estratégias na carta bioclimática. Ela até hoje é um elemento super importante para a gente chegar aqui, ó, na zona de conforto, em que eu sei se eu vou utilizar ventilação, resfriamento evaporativo. Aqui no clima da gente mesmo não é interessante, e muitas vezes as pessoas publicam que o ventilador cheio de umidade é bom para tirar o calor, mas aí a gente sabe que para o nosso clima não é muito bom. É massa térmica, ar-condicionado, umidificação, e de todas essas outras estratégias. E como chegar nessa zona de conforto ao máximo com o nosso projeto.
Dentro disso, a gente tem diversas metodologias para comprovar para o cliente e a eficiência do seu projeto mesmo para estar para as pessoas. Só lembrando para vocês sempre estarem de olho na NBR 15220, que ela é muito importante para quem está trabalhando com projetos, conhecer as composições dos materiais que usa, certo? E vocês encontram também por aí na internet outras composições importantes para trabalhar. Então, esse projeto que tem um planejamento baseado nessas evidências científicas, ele ganha um valor diferenciado no mercado. Ou seja, não, você não é um arquiteto qualquer mais, você está agora comprovando que o seu projeto é eficiente. Então, sempre demonstrar o benefício para o seu cliente de como chegar lá, certo? Seja por meio de simulação, seja por meio do método prescritivo. Não esquecer dos fatores ambientais. Nós não somos máquinas, nós somos seres biológicos. E a gente está sempre interagindo com o nosso clima, aquela atmosfera, com o sol que está o tempo inteiro fazendo toda essa transformação sazonal que a gente tem de climas e locais na Terra. Outros fatores ambientais também são importantes para a nossa saúde. Por exemplo, a luz natural, ela regula o ritmo circadiano, ela regula hormônios a partir desse ritmo que a gente tem de sono, né, de dormir e acordar durante o dia. E a vitamina D, como a gente sabe, essa exposição é importante para que a gente tenha um melhor desempenho, e isso tudo afeta diretamente também a saúde mental das pessoas, não só como trabalhadores, mas também como moradores de residência. Isso é bastante comprovado. E ela pode vir ou direta do sol, a luz pode vir artificial, pode vir direta da nuvem e pode também vir refletida desse entorno. E tudo isso é recebido de uma forma diferente pelo nosso cérebro, e isso deve ser levado em consideração no projeto. Só lembrando aqui umas composições importantes que vocês têm lá na norma e na 15220, que é, por exemplo, uma diferença de uma transmitância térmica de uma parede leve para uma parede pesada. É uma quantidade de calor que eu estou entregando no meu ambiente, certo? Essa aqui, por exemplo, entrega mais que o dobro que essa. Falando em termos mais fáceis de vocês compreenderem. Essa laje, comparada com outro tipo de cobertura pesada, entregaria menos do que uma outra. Então, vocês vão ter indicativos lá na norma de que a transmitância é menor que 2,5, maior que 2,5, dependendo da zona bioclimática que está sendo construída. Isso é bastante importante no projeto básico. Outro fator ambiental a gente sabe que na construção a gente tem que fazer abertura. E a maioria das aberturas, geralmente, a gente trata os fechamentos delas com vidro, e esse vidro deve sempre ser protegido. Por quê? Eu devo proteger o meu vidro? Porque por mais que eu bote uma película, por mais que eu coloque um vidro low-E de alto desempenho, triplo do valor, eu vou ter essa radiação incidente aqui, diretamente no meu material. E se vocês observarem, pegarem lá a tabelinha do fabricante, o vidro vai acumular este calor que ele recebe no material dele, e mesmo que ele aparentemente não transmita diretamente para o ambiente interno, ele vai reirradiar para o interior. E esse calor vai sendo trocado da mesma forma e não vai dar um desempenho em que isso me mostrado diretamente por vários métodos. Então, eles não resolvem, eles só retardam esse calor que está sendo absorvido pelo interior. Outro problema também, a gente tem diversas complicações quando as fachadas são muito reluzentes ou muito transparentes, e a colisão de pássaros nesse tipo de fachada. Aqui no Brasil a gente ainda não tem estudo, mas lá no Canadá eles têm um estudo em que, por ano,
existem mais de 25 milhões de colisões de pássaros com fachadas envidraçadas por ano. 25 milhões, certo? Então, a gente ainda tem esse outro tipo de problema. Outra questão é o reflexo que você joga no meio urbano, o reflexo e o calor. Ou seja, eu tenho uma fachada de vidro, recebo o calor, se eu não jogo para dentro, eu reflito para fora. Então, a gente vai criando cidades também menos confortáveis, cidades em que eu estou jogando o problema de dentro para fora. Se eu estiver demorando muito, me avisa. Então... À vontade, Lívia. Tranquilo. Estamos amando a sua palestra. Pode seguir. Certo. Então, esse cuidado com os vidros tem que ser especial. E as pessoas falam, mas eu não gosto de brisa e fica parecendo grade de prisão. Tudo bem, o brisa é só um exemplo para te mostrar que aquele ângulo, durante o ano inteiro, para a insolação que você tem naquela localidade, vai te proteger naquele ângulo e naquela quantidade. Mas se você tiver um outro tipo de solução, seja tela, seja tecido, de qualquer forma criativa, seja uma serigrafia no vidro, isso é mais importante do que um vidro, Luí. É muito mais importante, por causa dessa questão de receber calor. A ventilação natural, ela é muito importante. Agora a gente pode reforçar, inclusive, pela questão do Covid, a gente precisa de uma alta renovação de ar nos ambientes, e isso é um dos maiores problemas da gente não conseguir voltar às atividades que a gente tem um certo tipo de pessoas aglomeradas no espaço, porque a maioria das arquiteturas tem pouca quantidade de abertura e pouca renovação de ar. Por quê? Porque não são obedecidas as questões mínimas de orientação para maior ventilação durante o ano inteiro, ventilação predominante, porque um projeto quer construir demais uma taxa de ocupação no terreno para render muita venda, às vezes de uma corretora, ou porque a gente cede à pressão do mercado de vender algo pior, mascarado. A gente tem que começar a bater o pé e dizer, não, eu preciso daquele átrio para renovar o meu ar, porque assim eu vou conseguir a ventilação cruzada, que não adianta eu colocar a janela só de um lado, a abertura só de um lado, a abertura dos dois lados. Vou reduzir, assim, contaminantes. No caso de escolas, eu reduzo também a quantidade de CO2 nos ambientes, melhoro o desempenho dos alunos, entre outros contaminantes que a gente sempre tem no ambiente, de COVs, contaminantes biológicos, químicos, entre outros. O meu gatinho está miando aqui. E aí, sempre elencar necessidades locais que eu tenho naquele meu projeto. Quais são os fluxos internos e externos da minha construção? E como vai ser esse fluxo externo que vai para o interno? Qual a orientação, a acessibilidade, que ela é fundamental para a gente ter um edifício sustentável hoje? Como é a morfologia do meu terreno, se eu vou precisar fazer muita movimentação de terra, ou se eu posso aproveitar certos desníveis para construir. Como é a malha viária que eu estou inserindo no projeto? Como vai ser a influência da quantidade de tráfego que o meu projeto gera nesse entorno? Se eu faço um estudo de impacto de vizinhança e outros fatores ambientais, como geração de ruído da vizinhança ou do meu próprio edifício para a vizinhança, de um para o outro ou dele para o meu. Como eu oriento o meu edifício geral com relação à ventilação predominante, como eu possibilito essa permeabilidade dela, como eu possibilito tanto a iluminação quanto a proteção solar, né? Temos que ter cuidado, porque a gente passou por uma fase em proteger demais do sol e deixou muitos ambientes escuros. Então,
Eu acho que um pouco do reflexo das pessoas quererem muitas aberturas, da nossa herança colonial, de alcovas fechadas, muitos ambientes também sem acesso à visão exterior. E daí, aqui um exemplo do zoneamento daqui de Maceió. Aí vocês devem ter também plano diretor para várias cidades. Observava que, porque tem aquele tipo de restrição de taxa de ocupação, de permeabilidade no terreno, discutir isso também nas questões de projeto. E daí, uma fase que eu adoro na arquitetura é você fazer a ideação de como quer aquele tipo de projeto, aquela solução no seu projeto. Aqui eu trago o exemplo do maravilhoso Lelé, que mesmo ele fazendo um corredor que não tinha acesso para a área externa, ele utilizou de recurso da coberta. Ele não se limitou às aberturas laterais, ele foi atrás de uma abertura zenital, ele transgrediu a forma da arquitetura, ele permitiu se fazer de diversos elementos de geometria para beneficiar a arquitetura interna. Então, como esse tipo de forma também trabalha o psicológico das pessoas, o que as pessoas precisam daquele espaço. Eu dou exemplo aqui de alguns exemplos hospitalares, porque são ambientes em que as pessoas percebem bastante de como são os espaços e o conforto desse espaço a favor de quem está lá, muitas vezes de uma forma debilitada e sem outra atividade para usufruir, e começa a perceber questões espaciais relacionadas à arquitetura. Como eu vou trabalhar acessibilidade universal nos meus projetos, seja numa forma de pavimentação, seja numa comunicação visual, isso muitas vezes parece algo tão simples de ser resolvido, mas na maioria das vezes não é resolvido para o projeto ser eficiente, né? Como eu posso dizer que o meu projeto é eficiente se o cadeirante não consegue acessá-lo de uma forma livremente, de todos os ambientes? Como eu vou permitir a entrada dessa luz, não só por um caixote ou um brise reto, como eu posso trabalhar essa geometria a favor dessa concepção bioclimática? Se eu tenho um clima mais seco, se eu abro um átrio, ou se eu abro mais a minha fachada, esse tipo de reflexão sobre a forma, a geometria e os benefícios para o usuário, ele deve estar sempre presente. É uma combinação sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas junto com o que essa integração edifício exterior faz no meu espaço. Às vezes, uma transformação tão pequena gera efeitos tão grandes, certo? No ambiente, que pode parecer, muitas vezes, inóspito. Gosto de trazer, mais uma vez, exemplos de hospitais que, muitas vezes, a gente entra e eles são muito fechados, não tem abertura para a área externa, porque, realmente, por norma, muitos ambientes considerados áreas críticas ou semicríticas, eu não posso ter uma ventilação exclusivamente natural. Então, eu fazendo o melhor uso do ar-condicionado, como pelo menos eu posso ter uma vista para a área externa, para um jardim, em que eu tenha um conforto psicológico do usuário do ambiente. E como eu posso permitir esse sombreamento, não só utilizando a vegetação. Em ambientes externos, eu posso utilizar sombreamento de equipamentos, eu posso integrar a forma dos edifícios com o andar das pessoas, não priorizar o carro, priorizar as pessoas nos projetos e a integração desses espaços. Como posso criar no próprio terreno áreas abertas, áreas de pilotis, que são elementos já antigos, mas que a gente pode explorar mais na arquitetura, e hoje, com a vantagem, inclusive, da arquitetura paramétrica, poder criar ambientes diferenciados com a tecnologia que a gente tem hoje.
fui numa palestra que eu achei muito fantástica, que a pessoa falou que hoje a gente tem no celular mais tecnologia que de quando o homem foi enviado para a Lua. Então, ou seja, será que a gente está dando maior eficiência para os softwares que a gente tem, para as tecnologias que a gente tem, no que a gente está entregando? O projeto que a gente entrega hoje é diferente de um projeto que era entregue há 30 anos atrás? Devemos fazer essa reflexão de como melhorar o processo de inovação de um elemento que já existia, não deixa de ser uma inovação. Melhorar um brise não deixa de ser algo importante. E como utilizar aquele próprio elemento, uma marquise que seria só para proteger da chuva, eu posso colocar ela um pouco maior, porque hoje as pessoas esperam muito na entrada dos edifícios, por um Uber, por outro tipo de condução. Então, como está hoje o comportamento da cidade, que eu posso trazer para a arquitetura, responder da melhor forma às necessidades daquela construção. Como eu integro as crianças nesse projeto lúdico, como eu integro os idosos, como eu integro o paisagismo sem criar problemas para a patologia da minha construção. As facilidades que nós temos hoje de estrutura, de materiais, são enormes, são muito diferentes do que se tinha tempo atrás. Então, a gente pode variar essas formas para formas fantásticas hoje. Não só brise reto, sem nenhuma solução, a gente pode criar movimento entre lâminas de andares, pode extrapolar de uma lâmina para outra, integrar uma lâmina com a outra, materiais que imitam madeira, por exemplo, que madeira antes tinha um uso limitado, porque a manutenção era muito complicada, ou uma madeira hoje mais bem tratada. Gosto de trazer também sempre os pavimentos vazados. Por que a gente deve persistir com o mercado imobiliário, que é importante a gente ter as áreas de convívio nesses espigões, que a gente pode fazer um movimento dessas lajes, contorcer e trabalhar mais, botar esses engenheiros para calcular, que eles também hoje têm softwares para ajudar. Qual o tipo de coberta que me facilita o que eu quero para o meu projeto, seja uma iluminação zenital, seja uma permeabilidade ou ventilação, seja eu utilizar a própria estrutura para sombrear, seja eu utilizar a própria estrutura para um aconchego, limitar a arquitetura a um caixote, não. Utilizar materiais que hoje a gente tem super avançados para facilitar a vida das pessoas com conforto no espaço. E lembrando sempre de detalhes que Lelé, há um tempo atrás, já utilizou para o condicionamento desses edifícios da melhor forma. Aqui eu trago mais exemplos de proteções que não deixam os espaços menos bonitos, que só agregam, e vocês ainda têm como justificar aquele custo adicional, como muitas vezes é chamado, o brise, porque se projeta um edifício caixote para colocar brise depois, realmente parece um custo adicional. Mas se a gente projeta aquela proteção fazendo parte da própria estrutura da arquitetura, a gente não tem tantas limitações em negociação na hora de você evidenciar o que é legal no design. A própria geometria da arquitetura tem todo esse poder, e a gente vem perdendo com o tempo. Então, voltemos a utilizar toda essa tectônica, essas estruturas dessa comunicação, de toda a envoltória com o meio, e de como deixar e permitir acontecerem as atividades dentro desses espaços. E daí pode, dependendo do limite financeiro do projeto, vocês podem inserir arquitetura cinética, podem inserir elementos que hoje a gente está precisando de uma arquitetura mais interativa com as pessoas, pode inserir elementos de fachada, poderia trazer aqui diversos elementos, elementos mais coloridos, integrar com
com painéis em que eu possa deixar o meu espaço mais lúdico, e sempre lembrar que todas as etapas da arquitetura, até mesmo o projeto de sinalização, pode tornar o espaço muito mais eficiente no seu funcionamento. O próprio brise pode ser um elemento de destaque, com uma iluminação diferente, um átrio ser um espaço de convívio super importante no projeto. Então, lembrando todos que o projeto de arquitetura, por si só, como volumetria, ele é o maior elemento, como eu posso dizer, a maior espada que vocês têm para a luta. Dentre estudos já comprovaram que, se um projeto nasce bem construído, você tem 40% mais de chance de ter um projeto eficiente do que um que nasceu errado. Então, volto a dizer que vocês devem se preocupar muito no momento da concepção, certo? E sem fazer uma forma muito louca que vocês não estejam se baseando no ângulo de inclinação, porque se eu coloco sombra demais numa janela, eu vou ter menos luz na área interna. Então, é sempre um limiar. Eu protejo o que eu preciso proteger e não além daquilo, certo? Ambientes integrados, com a integração com a cidade também, com o entorno, e que ele traga benefícios e integração com o transporte público, tudo que tem de serviços básicos na cidade. E para reforçar finalmente aqui com vocês, que tratem o projeto como conceitual e inovador, sempre trazer algo de diferente, não esquecer que ele deve ser acolhedor e humanizado, econômico e eficiente e exceder normas sempre. Não pense, meu projeto está atendendo a norma de desempenho. Pode ser um projeto horrível que atendeu a norma de desempenho. Então, o mais importante do projeto de arquitetura e da eficiência de uma construção vem de como o projeto nasce. Eu queria agradecer a todos e fico aberta aqui para as perguntas. Então, Lívia, obrigadíssimo. Durante a tua fala, fui anotando algumas coisas, das tuas pontuações. Vou colocar algumas coisas aqui, enquanto, se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, para a gente ir dialogando um pouquinho. Na questão do projeto eficiente, você, da nossa jornada, você faz a segunda palestra. A primeira palestra foi sobre iluminação natural e artificial, que é bem voltado para a área de conforto, e aí você traz essa visão aplicada ao projeto, que é o que o Habitar Amazônia faz, né? Nós temos as linhas de pesquisa Arquitetura na Amazônia, Arquitetura Tropical na Amazônia e Conforto Ambiental e Sustentabilidade na Amazônia. Então, imagina esse continente aí amazônico, e a gente divide, eu e a professora Nelly, entre o projeto e o conforto, esses diálogos. Então, você começa lá falando de escolhas, né? Escolhas que te trazem responsabilidade. Então, quando a gente vai lá no fundamento estudar o conforto, ele vai te habilitando, te tornando mais consciente para que você possa fazer essas escolhas dentro da relação que tu colocas aí. A relação do edifício com o homem, com a cidade, com os materiais, com outros profissionais, e tu traz uma coisa que eu acho muito legal, né? Que você tem os dois universos, você tem os profissionais com quem você dialoga, e você quis usar os engenheiros, e você diz assim que eles gostam de números. E eu tenho um amigo que ele sempre comenta que quando ele pensa na vida dele pessoal, ele transforma tudo em número. Então, ele tem lá uma ideia para cada 10 anos da vida dele, ele faz planejamento. E ele é engenheiro, né? Então, quando você diz assim, não basta só você usar uma carta solar e achar que ela é uma coisa bonitinha, colorida. Você tem que dialogar com o profissional que te acompanha e com o teu cliente. E você precisa ter muita habilidade nessa linguagem de convencimento pelas tuas convicções. Você sabe e tem consciência de que aquilo é certo. Mas como eu vou convencer? Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostei muito do que tu nos coloca aí
com a tua experiência, né, e que tu diz que o arquiteto hoje ele tem muito mais domínio do que quando ele era ligado apenas ao desenho, né, à estética, ao fazer bonito. Hoje as coisas estão muito mais, vamos dizer assim, estreitas. Os parâmetros são muito estreitos e você é muito exigido, você é muito desafiado a todo tempo, né? E a gente divide na universidade, eu sou professora de projeto, professora Nelly de conforto, a gente divide. Aqui tem alguns alunos, temos alunos na arquitetura e na engenharia civil, e você fala a palavra valorizar, né? O cliente, ele só valoriza o que entende. O profissional com quem você dialoga só valoriza o que entende. Então, quer falar? Eu achei bem legal essa parte de valorizar, porque até recentemente a gente fez uma consultoria. Nesse caso, não foi para arquiteto, foi para os clientes que iam construir uma casa e queriam a casa de uma forma mais eficiente e tinham contratado o arquiteto. E eles chegaram a questionar se aquela parede toda de vidro que eles queriam para uma vista de um sol poente numa serra, como conceito é lindo, né? Se seria legal colocar aquilo na casa deles. E o arquiteto não sabia responder. O que ele orientou a eles era procurar alguém especialista nessa área. Aí, quando a gente explicou como funcionava na arquitetura, todas essas questões, como a gente pode medir, como a gente pode comprovar esses fatos, mostrar o desempenho desses materiais, como isso é colocado em certo tipo de fachada, protegido ou desprotegido, eles ficaram encantados. Isso não se deve só à questão de pessoas, vamos supor, com mais entendimento ou menos, mais cultura ou menos cultura, ou mais formação ou menos formação. Até porque os dois eram médicos. E aí eu achei muito interessante o que ela falou para mim, a esposa, que, nossa, no final, eu não sabia como eu era ignorante em arquitetura. Eu vejo que nós, arquitetos, a gente tem um trabalho muito grande de reeducar as pessoas. Eu gosto muito da questão de trabalhar junto ao Sebrae, porque a gente começa a enxergar o nosso serviço como algo, como se eu fosse a própria cliente. Eu iria contratar um arquiteto, mas como eu gostaria de contratar se eu fosse a cliente? Então, eu começo a pensar, nossa, realmente, eu não tenho muito dinheiro para pagar, então eu tenho que começar a pensar nas soluções. E aí eu também gostaria de entender o que ela vai me entregar. E daí, nesses trabalhos que a gente foi tendo para melhorar as questões de inovação da empresa, em um dos questionários que a gente fez, muitas pessoas não sabem realmente como a arquitetura funciona, porque o que chega para elas no mercado é mais a questão, o que chega em termos de propaganda e de esclarecimento é mais a questão estética. Por isso que todo mundo pensa que a arquitetura é estética, é mais questão de decoração. Então, eu acredito que deveríamos começar a cobrar mais dos conselhos de arquitetura, dos institutos de arquitetos, e como profissionais também, como acadêmicos também, mostrar para a sociedade, não só para os alunos, o que é o serviço de arquitetura e como ele é importante. E agora é um momento muito interessante, como a gente está na pandemia, de mostrar. Sim. Por que, por exemplo, eu não posso aglomerar as crianças numa sala que antes eu tinha um ar-condicionado fechado? Por que seria importante se eu tivesse um monte de janela que eu já daria para colocar muitas crianças para estudarem, né? Então, é demonstrar mesmo. A gente tem que mudar esse posicionamento passivo que a gente tem com relação ao esclarecimento da arquitetura. Tu tocas num ponto muito importante, tá? Se alguém do Habitar quiser interromper e tiver alguma questão, enquanto eu vou dialogando com ela, que é a questão de nós temos realmente conforto ambiental, né? Como é que eu vou ensinar para as crianças que há um ano atrás, um ano e pouco atrás, sentavam na sala de aula com a sala climatizada, de que ela não pode mais ficar o tempo todo naquela sala. Então, nós vamos passar por uma reeducação do conforto do ambiente. E algumas coisas que a gente já sabia teoricamente, mas que o próprio mercado, né, e a gente busca um conforto fabricado.
Você imagina para a gente que está aqui na linha do Equador, né, o que é falar de conforto dentro de um ambiente que não seja climatizado, né? Uma coisa que ainda não faz muito, vamos dizer assim, não é muito comum ainda na nossa mentalidade, mas que dentro das divergências de opinião a gente vai ter que aprender se nós quisermos ter minimamente saúde, né? Está muito ligado a essa questão. Uhum. Né? E eu lembrei aqui que você falou aí umas 3 vezes sobre o Lelé. Nós, em Macapá, bem em frente à entrada principal da nossa universidade, nós temos uma unidade, não é um hospital, mas uma unidade avançada do Hospital Sara, com toda aquela, né, com todo o desenho que o Lelé nos traz, com uma grande passarela, que a nossa universidade fica às margens de uma rodovia. E exatamente para sair, para você ter, né, os 2 lados da rodovia para os pedestres, existe uma passarela que é ligado da unidade do Sara até a entrada da nossa universidade, onde os veículos de transporte coletivo param. E trazendo o Lelé para a gente, eu lembrei que recentemente o arquiteto Eric Vicente, que é responsável lá pelo Instituto Karman, que é ligado à arquitetura hospitalar, Sim. ele fez, né, ele é bem conhecido, bastante conhecido, né? E ele nos trouxe uma questão que o Lelé, quando se falava de ambiente humanizado, o Lelé dizia que o ambiente ele não era humanizado, era que ele trabalhava o conforto físico e psicológico, porque humano já eram as pessoas que estavam lá dentro. Então, como era a visão e como você traz isso para a gente dentro do projeto eficiente, né? É bem legal essa lembrança. Uhum. Né? Então, será que hoje a gente cheio de software, de informação, de celular, de um mundo de aparatos, a gente está conseguindo fazer melhor que o Lelé que fazia sem nada disso, né? Então, é realmente parar, refletir sobre essa concepção que eu acredito que está faltando. A necessidade que você colocou aí para quem se dedica ao projeto de conhecer materiais, a norma já está lá, e eu acho que a arquitetura, de uma forma geral, quando ela migrou da área de exatas para a área de ciências sociais aplicadas, com muita, não sei, de uma forma leve, ela rejeitou um pouco a questão que você coloca dos números. E você passeia nos projetos pelos números, mostrando para a gente que é impossível se fazer uma boa arquitetura se nós não estivermos bastante ligados aos números, aos percentuais, qual é o nosso ganho, quanto é o investimento, porque essa valorização que você coloca para o cliente, o convencimento só é possível quando você fala em custo ao longo da utilização ao longo do tempo. Olha, o teu investimento é esse, mas o teu ganho ao longo do tempo será imenso. Pronto. Já começam a cair alguns preconceitos, algumas barreiras e até a falta de conhecimento. Né? Tu colocas aí muito sobre essa questão e traz também uma coisa que eu gostei muito, que você diz assim, olha, nós somos seres biológicos. Quando a gente projeta, em geral, a gente está pensando nos seres biológicos com saúde. Isso. E hoje a pandemia nos diz que nós podemos estar bem hoje e amanhã não. E o que eu vou projetar? Só vou projetar quando eu estiver bem ou eu vou fazer um projeto responsável, né? Que eu entenda que nem todos os momentos o ser biológico está com a saúde 100%. Perfeito. Não é? Então, bem legal isso. E também... O importante ressaltar é que a gente enxerga o doente como o outro, mas que a qualquer segundo pode ser a gente, né? Isso é realmente ser responsável e se entender como um ser biológico. Né? Qualquer resfriado pode me deixar na cama, que dirá uma coisa maior. E a arquitetura ela tem um papel, assim, ela caminha ao lado, né, da educação, quando adequa os espaços, ela caminha ao lado da saúde. Né? Você tem lá o seu trabalho na área de saúde, né, com o hospital, e é impossível dissociar trabalhos como o seu de um ambiente adequado. Você começou a falar das especialidades, a gente recentemente teve na nossa universidade
inaugurado parte do hospital universitário. Ele era um hospital que já estava construído e, por aquelas discordâncias políticas, ele ainda não estava mobiliado. Ficou lá, o prédio ficou lá, embora estivesse pronto. Aí, de repente, eis que aparece a pandemia. E aí, sem leitos suficientes na cidade, de uma forma emergencial, foi trazido, uma parte foi transformada nos leitos de UTI, que era tão necessário, e hoje o hospital, não sei nem se está integralmente funcionando, mas eu sei que parcialmente sim, servindo aí ao Covid. Então, imagina, né, como é que essas coisas vão sendo... Inclusive, eu estou temporária no hospital universitário pelo processo de seleção do Covid. E por isso que eu estou enxergando bastante na prática, no dia a dia, e realmente como a gente tem esse poder de usar a pandemia, que é algo ruim, infelizmente, mas para demonstrar qual a importância do projeto de arquitetura. Porque qualquer hospital comum por aí começa, eu gosto de falar muito para os estudantes de arquitetura, nem que eu tinha falado hoje, gosta de encher os seus ambientes que não são apropriados de split, e como dizia um professor de ar-condicionado que eu tive, split não é ar-condicionado, split é máquina de fazer frio, porque um ar-condicionado ele tem que condicionar a umidade relativa, tem que condicionar a temperatura e a renovação de ar do ambiente, isso o split não faz. Então, começou a invasão desse tipo de máquina nas construções, as pessoas achavam que o problema estava sendo resolvido, sendo que, embora numa edificação hospitalar, que o problema da renovação é mais crítico ainda, que eu ainda preciso de filtros avançados para outros tipos de organismos, além do Covid, isso ficou mais gritante. Então, a arquitetura e que eu possa ter uma troca com o exterior, que é uma dádiva, né? Uma dádiva que a gente tem de graça e abundante na própria Terra, e que a gente se fecha completamente e tenta criar sistemas artificiais, enche as fachadas de condensadoras, dá outras patologias na construção, acaba com a forma da arquitetura, sendo que o que poderia ter sido resolvido no projeto anteriormente. E, claro, a gente sabe, como você falou, acho importante você falar da latitude zero, que não consegue enxergar sem ar-condicionado, aqui também é bastante quente, eu ainda sou calorenta, aqui a gente está numa latitude quase 10, mas é muito quente. A gente precisa realmente do ar-condicionado, que para retirar a umidade é complicado. Mas não é o tempo inteiro. Fora que falta passar por diversas outras educações de vestuário. A gente sabe que uma blusa 100% algodão é muito mais confortável que uma muito composta, de manga, de botão, paletó. Me deixaria mais confortável no ambiente do que um outro tipo de ambiente. Então, são diversas questões culturais que a gente pode discutir na arquitetura e nos usuários desse ambiente para melhorar o conforto das pessoas, né? E é isso. Acho que eu tô falando. E também gostei muito que você falou, você transformou o brise, né, numa espada para lutar. Então, isso é muito legal que seja absorvido, né, que com poucas estratégias bioclimáticas, e você falou aí, olha, o bioclimatismo é uma coisa muito antiga, mas nós passamos por um processo de urbanização das cidades em que a nossa arquitetura vernacular ela foi aos poucos sendo deixada de lado como algo ultrapassado e não como algo que nós tivéssemos que aprender. E nós acho que nós estamos num momento assim retornando, parece que percebendo que os ensinamentos são grandes, né, da arquitetura vernacular, da arquitetura indígena, que nos trazem tantos ensinamentos. E nós temos, por exemplo, o prédio do Sebrae Sustentabilidade em Cuiabá, que é do professor José Porto Carreiro, com certificação
completamente inspirada na arquitetura indígena. E isso é muito legal, porque é bem e atual. elementos que vão sendo perdidos, né? Como linda era aquelas janelas venezianas, Sim. com bandeiras. E se eu não posso ter janela de um lado, janela do outro, que pelo menos em cima da porta eu coloque uma bandeira, que eu tenha aquela circulação de ar para tirar o calor de cima. Então, toda essa característica da arquitetura colonial, da arquitetura vernacular indígena ou local da região, é muito importante para a gente retomar essa sensação de que realmente a gente está trabalhando a forma da arquitetura. Então, pessoal, no bate-papo tem... alguém está acompanhando aí as perguntas? Eu leio, alguém lê? Estou. Bom, primeiramente também gostaria de parabenizar a Lívia pela palestra maravilhosa, assim, foi bastante rica, assim, informação na parte também, né, de projeto Conforto, que eu trabalho diretamente com a professora Ana Karina, a gente trata de trabalhar juntas sempre as duas, né, projeto aliado ao conforto, e também veio muitos conceitos, porque é um dos temas que eu estou pesquisando agora na tese de doutorado, né, que é essa réplica da arquitetura que vem sendo aplicada em diferentes regiões, né, aqui no norte, no nordeste, enfim. Então, a gente percebe muito isso, essa réplica da arquitetura. Mas eu sempre também comento que eu acho que a arquitetura ela vem ganhando muitos sobrenomes, né? Tipo arquitetura sustentável, arquitetura bioclimática, enfim. Simplesmente tem que ser uma boa arquitetura, né? Um projeto tem que nascer direito, né? Fazer o estudo de orientação, ventilação, enfim, N fatores. Então, um projeto que nasce direito, obviamente que ele vai crescer direito e vai se manter na sua vida útil da edificação eficiente, né? E as normas, como você comentou, elas são importantes, sim, mas elas tratam do desempenho mínimo, né, do edifício. Então, cabe aí aos profissionais, aos estudantes de arquitetura, entender como melhorar, né, e aprimorar essa eficiência com a utilização de estratégias, sejam elas passivas e, obviamente, também com a complementação do que a Lívia mencionou também, né, durante a apresentação. Está havendo muitos elogios na sua palestra aqui, Lívia, no bate-papo. Você pode dar uma olhadinha, tem uma pergunta Eu aqui. fico focada no vídeo. Muitos elogios, estão agradecendo sua participação, sua fala muito rica, esclarecedora, né? Tem uma pergunta aqui do Lohan, ele fala assim: hoje as redes sociais moldam muito a estética arquitetônica e sabemos que propostas com soluções de conforto ambiental acabam destoando, ainda que levemente dessa estética. O que poderíamos fazer para mudar esse cenário? Então, gostei da pergunta, Lohan. A gente vê mesmo, realmente, o Brise, voltar para a minha espada, o Brise virou um elemento meio que de moda. Aí você vê aquelas composições de fachadas retas, com a garagem, aí vem os elementos ripados, e vem os brises, assim, para complementar aquela forma que é muito comum ver esse tipo de edifício, ou residência que eles chamam de moderna, arquitetura moderna, nas redes sociais, coloca assim, que moderno é bonito, é o que vem de bom. E aí, as pessoas acreditam que aquela madeirinha está lá só para enfeitar, realmente, em termos de residência, certo? Eu vejo essa influência muito grande para projetos residenciais. Agora, para projetos comerciais, eu já enxergo essa diferença, comerciais ou algo maior, depende muito com quem você trata. Até na postura mesmo dos nossos serviços, como era a demanda mais no início? Era o nosso tipo de cliente era o construtor que chegava, olha, quero passar nessa certificação tal para vender. A gente trabalhou muito tempo assim, em cima de projeto de construtora para deixar ele mais redondinho e depois o projeto já concebido.
A gente foi percebendo com o tempo que aquilo não era interessante, que a gente tinha realmente que defender, que o projeto tinha que nascer com a concepção e demonstrar a evidência do benefício daquela concepção. E daí que, identificando que a gente tinha 3 tipos de cliente, não só um, que é o usuário final, o arquiteto e o construtor. Porque não adianta eu estar lá negociando com o construtor, porque ele que está me pagando, vamos dar um exemplo de um edifício residencial, mas quem vai ser o usuário final nunca discutiu com o arquiteto uma estratégia. Então, como eu vou ensinar quem vai morar naquele edifício, qual é a melhor forma de morar, sendo que ele nunca nem ouviu falar do que seria uma arquitetura diferente do que vem sendo produzido. Eu também não gosto de diferenciar. Para mim, o projeto de arquitetura já devia ser completo, mas quando você está no mercado, você tem que dizer o que é que você faz diferente do outro. Eu corro atrás de uma eficiência e de uma sustentabilidade. Eu tenho até vídeos explicando isso no Instagram, porque realmente muita gente me pergunta, mas eu tenho que ter uma forma de comparar a diferença do meu serviço para o outro. Então, quando você começa a conscientizar o morador, as pessoas comuns, que isso tem um efeito na arquitetura, se eu virar a janela para a esquerda ou para a direita do lote, que aquela orientação é diferente para o sol e começar a esclarecer aquilo para as pessoas, tem muita gente muito esclarecida que não tem noção disso. Então, o nosso trabalho no Instagram, coincidentemente, começou um pouco antes da pandemia, mas já era com base de trazer esses conceitos mais para o público geral. E até quebrar, assim, eu nunca gostei muito de rede social, eu nem tinha Instagram. Aí tá, vamos fazer isso, porque a gente começa a esclarecer qualquer tipo de pessoa que tiver interesse sobre o assunto. E aí, com o passar do tempo, a gente foi percebendo algumas coisas que eu comecei a linkar em oficinas do Sebrae, por exemplo. Às vezes eles me diziam, se você não consegue convencer o seu cliente de que aquilo que você está entregando é importante, aquele não é o tipo de cliente para você. E pode saber que no mundo, com esses milhões de pessoas, sempre vai ter um cliente para o que você defende, se aquilo estiver fundamentado correto. Então, não perca tempo martelando num construtor que não quer fazer certo, que só quer fazer bonitinho para marketing. Pula para quem realmente quer fazer o correto como você defende. E eu me sinto na responsabilidade também, como Trópicos, de estar educando as pessoas para entenderem de como funciona essa arquitetura. A gente iniciou no Instagram esse processo de estar um pouco devagar, porque, dentre as outras zilhões de atividades, a gente tem como atividade extra, né? E tem que melhorar, passa um tempo melhor, a gente fazendo live, mais tempo mais ocupada, e por aí vai. E eu convido a todos a terem perfil, começarem a falar responsavelmente sobre essas estratégias, esclarecendo a arquitetura para as pessoas. E tem outros complicantes, assuntos que complicam. O brasileiro procura informação, às vezes, no espaço menos adequado, né? Que Instagram, antigamente, era para foto, divulgação de foto, de produto. Aí ele começou aqui se tornar produto de marketing. Tudo bem, então vamos entrar no Instagram. E aí, voltando à questão do Lohan, né? Voltando à questão do Lohan, ela realmente influencia a estética. Mas se você, quando for fazer o projeto, esclarecer para o seu cliente para que aquilo serve, se ele for realmente um cliente para você, não tem problema nenhum. Ele vai adorar a estratégia. A gente notou uma diferença muito grande também. Por exemplo, casais mais jovens, com a mente mais aberta, pessoas que não eram antes inseridas, assim, com práticas do mercado antigas, estão começando a enxergar o valor que tem esse tipo de conceito no projeto, de conceito e desempenho, né? Porque você
comprova uma melhoria, que um corretor antes lutava para vender um apartamento no poente, muitas vezes falando até mentira, né, para o usuário, não, esse é poente, mas isso aqui não é tão quente, pergunta para o fulano, né? E hoje a gente pode ter instrumentos que não são perfeitos, claro, mas que ajudam a gente comprovar a melhor ou a pior adoção de estratégia do espaço. Então, não sei se eu respondi. Aqui tem 2 comentários que vão bem em direção à tua fala, do Márcio Bento, que ele diz assim: excelente a discussão sobre o processo criativo, a importância do processo criativo. E mais abaixo, Ronadia Guilherme, ele coloca: muito interessante a abordagem da Lívia, confrontando os conceitos com o mercado. É exatamente isso que está muito bem dito por você, de uma forma muito firme, de uma forma muito profissional, que a gente tem que ter convicção do que está fazendo, né, sabendo fazer de forma correta, mas nós temos um limite de convencimento, porque muitas vezes... Não, termine, eu lembrei. Porque em determinados momentos não é o seu argumento, é que nada do que você diga vai conseguir destituir a pessoa do que ela da impressão negativa que ela tem do trabalho. E o trabalho não é negativo. Então, se não quer, ok. Né? Chegamos num ponto em que não temos como continuar. Não faço isso e você não investe naquilo. É mais ou menos isso. É verdade. E aí você vai encontrar um cliente, com certeza, que vai amar tudo que você vai fazer, e aí você vai se sentir muito mais motivada a fazer melhor. Recentemente, eu vou tomar licença para falar aqui, que o superintendente lá do HU que eu estou trabalhando pediu há umas 3 semanas que eu fizesse o refeitório do hospital universitário condicionado com ar-condicionado, artificialmente. Ou seja, o refeitório do hospital almoça junto quem trabalha no Covid, almoça junto quem trabalha na pediatria, almoça junto quem trabalha na manutenção. Imagina como seria a contaminação disso. Vai e aí eu já sou famosa por ser teimosa. Se for assim, eu não faço. Se quiser fazer por sua conta própria, porque o split não renova o ar. Se você quiser fazer um sistema super complexo de renovação, tudo bem, a gente pode analisar. Mas o problema do refeitório, mas o refeitório é cheio de janela. Eu, sim, professor, mas o refeitório é cheio de janela só para um lado, e não é para a ventilação predominante. Eu preciso de uma ventilação cruzada para permitir essa renovação de ar no ambiente e tal. E aí fiquei conversando com ele sobre esse aspecto. Bati o pé. Se for para fazer assim, eu não faço. Se quiser fazer, faz. E até mandei um artigo falando para ele que os médicos estavam defendendo os espaços ventilados naturalmente, que era uma das melhores soluções para esse tempo de Covid, né, que a gente tem. E eu vejo muito assim, a gente realmente não abrir mão dos princípios. Se a pessoa quiser que você faça aquilo, faça com o outro, né? Não comigo, porque eu faço dessa forma. E aí, com o tempo, você acaba acreditando que aquilo pode evoluir. É muito, muito legal. Mais alguma pergunta? Não, eu acho que nós já estamos nos encaminhando. Se tiver alguma pergunta mais técnica, às vezes eu tenho um problema assim de saber se eu falei de mais ou de menos, ou algo mais específico. Foi ótimo, Lívia. Muito bom. Muito bom. Acho que você abriu muito do seu ambiente profissional, muito do que você faz na sua empresa. Isso é importante para os acadêmicos, né? Provavelmente não tem só acadêmico. De uma coisa, viu? Que eu queria falar, olha. Diga. Para os meninos, eu já falo assim, como quando eu dei algumas aulas, se não tiver o norte do projeto, já leva 0. 0, 0, 0. Eu autorizo a jogar em 0. Se não tiver o norte, dá 0. Se tiver em alguma outra situação, mas não bem orientado, a gente analisa com carinho.
Mas tenho até um processo de um projeto que a gente está fazendo, que é um projeto social, é uma área que a gente está atuando. A gente está trabalhando com os estagiários e eles estão fazendo toda a concepção do projeto e a gente acompanhando. Aí eles chegaram com uma solução. Cadê o norte? Como vocês vão trabalhar aqui, me justificando esse zoneamento do projeto sem saber como é o entorno, como é a orientação e tal. Então, o conceito do projeto, né? O que você está trazendo para a sua forma? O que ela representa para quem vai ocupar, para quem vai consumir, para quem vai adquirir essa edificação? Então, por isso que eu sempre volto. Às vezes parece, como aluno, que eu também já fui aluno, que aquilo é um passo a passo só para passar na disciplina, mas o professor sabe que aquilo é importante para quando você for profissional, que aquilo vai te dar o diferencial como profissional. Então, não esqueçam de todo aquele processo, aquela forma de apresentação de projeto, porque a apresentação só vai representar tudo aquilo que você vivenciou como profissional. Então, se alguém entregar projeto sem o norte, é zero. Não tem como fazer análise nenhuma, nem orientar, nem trocar ideias. Não sabe para onde vai? Não é isso? Quem não sabe para onde ir, qualquer lugar que vá, tá bom. Então tem que saber para onde ir, onde vai colocar. Mais alguém? Não estou acompanhando aqui todo o bate-papo, mas eu vi algumas colocações. O professor Márcio é de projeto? Hein? Eu vi agora um comentário aqui. Professor Márcio, não leve isso a sério. Leve sim, viu? Tá vendo? Recomendações aí. Alguém está de olho nas falas. Mas é para levar, sim, porque a partir daí, se não tiver isso, não vamos a lugar nenhum. Não é isso? Perfeito, bom, gente. Agradecendo mais uma vez o convite. Imagina, Lívia. Pense no agradecimento, é o nosso, do nosso grupo. Muito, muito bom ter você aqui, nesse segundo momento, dessa primeira jornada de conforto ambiental, você trazendo aí esse diálogo, né, de toda essa teoria aplicada, das escolhas, dessa interação com o mercado, de custo, sabendo que um projeto não é algo que está dissociado da conjuntura social, econômica, enfim, né, tecnológica, científica, tem muito conhecimento empregado, e por isso que tem muito valor, porque você precisa realmente se debruçar bastante para chegar a fazer um bom trabalho, né? Eu queria convidar a todos, para que a gente pudesse aí fazer esse nosso momento com a Lívia, que pudessem abrir as câmeras, aqueles que desejarem, para a gente fazer um print da tela, para depois ficar lá na nossa página, também marcando aí a presença da Lívia nesse dia, né? Vamos a... que puder, qual é o máximo, Lohan, que aparece, faz, depois muda, o pessoal vai estar captando a imagem, e a gente já convida, tá, pessoal? A primeira jornada de conforto ambiental, ela iniciou dia 28 de abril, ela vai até o dia 11 de junho, então nós temos ainda várias palestras, dentro dessas 3 linhas de pesquisa que a gente colocou, do Habitar Amazônia, e muita troca, muito aprendizado, e a gente sempre agradece muito quem aceita o nosso convite, quem acredita no trabalho da nossa universidade, do nosso curso, trazendo aí tudo isso de conhecimento. Então, sintam-se convidados, a gente aguarda vocês nas próximas palestras, está lá na rede social, a Lívia também, se puder levar aí a divulgação lá na sua página, a gente já vai agradecendo. Já, Lohan? E relembrar, só gostaria de relembrar que amanhã a gente também já tem outra palestra à tarde, às 15h30, de conforto acústico com a professora Camila Amado. Então, a gente convida vocês. A gente não está somente com palestras, mas também a gente tem 2 mini oficinas. Então, participem, convidem e sigam o trabalho do Habitar Amazônia, porque vem muita novidade por aí. Isso aí. A Amazônia é grande. Muita Professora, novidade. Perguntando se vão poder rever essa palestra, vai ser postada, né, posteriormente? Sim, nós estamos tratando disso. Nós ainda estamos
colocando o nosso canal, vai ficar disponível futuramente toda a programação, mas ainda não está, amanhã ainda não está. Então, nós estamos nesse processo. O grupo Habitar a Amazônia ele é um grupo recente. Nós estamos aí, como a Lívia bem lembrou, que começaram lá o Instagram, mas já tinha um trabalho. Nós estamos nesse processo de deixar disponível aí, virtualmente, o trabalho que a gente vem desenvolvendo e, com certeza, depois desse evento, nós já estamos programando o segundo, vem com mais novidades e, com certeza, a nossa intenção é deixar disponível para que as pessoas possam assistir e possam aí fazer trocas com a gente. O nosso interesse é esse, produzir conhecimento e trocar conhecimento. Então, vamos lá? Todos sorrindo para aparecer bonitinho na foto. Quem quiser abrir as câmeras, vamos fazer uma contagenzinha, depois muda. 1, 2, 3 e... De novo, quem não estava, abrir de novo. 1, 2, 3 e... Os meninos estão fazendo aí de novo. Dá para ir mudando as telinhas, gente? Novamente. Ok? Conseguiram todos? Tá? Sim. Então, muito obrigada, pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês, em meu nome, em nome da professora Anneli, da nossa equipe aí, Lohan, Mirna, Danilo, e a Lívia sabe o que é uma equipe, que a gente só consegue um bom trabalho com uma boa equipe, a nossa equipe é guerreira, e sempre consegue nos dar esse apoio. Agradecer aos nossos alunos da universidade e alunos de outras universidades e outras instituições, sintam-se convidados, estaremos por aqui nesse canal. Eu desejo uma boa noite a todos, lembrando aí daqueles que passam por dificuldades e desejando saúde e recomendando, pessoal, se cuidem, né, que isso vai passar, mas nós temos que ter muito cuidado ainda. Boa noite. Tchau, Lívia. Obrigada, Lívia. Tchau. Arrasou. Boa noite. Tchau. Tchau, gente.